Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu trouxe aqui para vocês, eu tinha feito o outro, né, a correção dos exercícios do primeiro bimestre, agora eu trouxe a correção dos exercícios do segundo bimestre. Então vamos ver o que, que a gente viu, o que, que a gente aprontou aqui nesse bimestre. O primeiro exercício, que é o da atividade 8, era só para a gente trabalhar do ou does. Ainda vocês do oitavo ano, a gente está vendo ainda algumas revisões de Simple Present, mas daqui a pouco a gente vai passar para o próximo conteúdo. Então, a revisão aqui básica era terceira pessoa do singular, você vai usar o does. E as pessoas que não são a terceira pessoa do singular, você vai usar do. Então, você só precisa identificar. Então, eu tenho aqui, na primeira, eu tenho Paulo. Paulo não é ele. Ele, terceira pessoa do singular. He. Então, eu vou usar does. Para she, lembrando que a terceira pessoa do singular é he, she e it. Pronto. Então, eu vou usar does também. Aqui eu tenho o we. O we já não é terceira pessoa do singular. O we, primeira pessoa plural. Nós. Então, eu vou usar do. The kids são eles. São elas, as crianças. Então, eu vou usar do também. E aqui eu tenho he, terceira pessoa do singular, já está na cara. Vou usar does. Essa atividade era de pronomes demonstrativos. Então, pela foto, você sabia a resposta. Então, eu tenho aqui, what is this? This is a flower. What are these? These are tables. What is that? That is a cat. What are those? Those are books. What is this? This is a pen. Próxima, atividade 10 era uma sequência, né? Na verdade, da atividade 9. Para não ficar muito grande, eu dividi em duas. What are those? Those are animals. What are those? Those are birds. What are those? Those are chairs. What are these? These are dresses. What are these? These are houses. Então, simples, era só você procurar saber a parte de vocabulário. A atividade 11, ela era relacionada ao conteúdo de países, nacionalidades e línguas. Então, aqui pela bandeirinha, você já ia saber a resposta. Vamos lembrar que a frase, quando você quer saber de onde a pessoa é, você tem que falar, where are you from? Certo? E aí a resposta nesse caso aqui é I'm from India. Aqui, I'm from Brasil. Pela bandeira a gente já sabe, né? I'm from China. E aqui agora essas duas nós temos My name is José. I was born in Spain. Então meu nome é José. Eu nasci na Espanha. Então automaticamente eu sou espanhol. Nesse caso, Spanish. Sophia is Australian. She speaks nada mais, nada menos que English. A atividade 12 era um pequeno texto. E nesse texto, você ia usar a mesma coisa de antes. Você ia usar o mesmo método de antes. Você tem que olhar o que é terceira pessoa do singular e o que não é. Nesse caso, eu estou falando única e exclusivamente da Ana. Eu não estou falando de outra pessoa. Então, automaticamente, todos os verbos vão se referir a ela, a Ana. Então, todos os verbos aqui vão ter S no final do verbo. Porque nós estamos falando de frases na afirmativa. Pronto. Então, eu tenho aqui, ó, Anna likes. She wakes up. She lives. And takes. She loves. Então, o tempo todo eu estou falando a respeito da Ana. Da Ana. Não tem outra resposta. Então, todos os verbos têm S no final. Aqui na 13, é a mesma coisa.
Só uma pitadinha de diferença só. Porque aqui eu falo da Sofia, o texto é sobre a Sofia, só que aí eu englobo também alguns outros pedaços. É um texto só, mas é para não ficar muito, muito grande, eu dividi em 3. Então, vamos lá. Sophia is 15 years old and has 2 brothers. She, ó, o primeiro aqui, ó, tá falando sobre a Sofia. Então, eu vou ter que colocar o quê? Um Szinho aqui no final. No caso aqui vai receber S, né? Porque é o verbo go. Aí ele vai... Eita, que maravilha! Olha que lindo! Então, she goes to school in the morning and helps her parents in the afternoon. Então, também esse aqui também vai um Szinho. Vou colocar um Szinho aqui para vocês entenderem. Aí depois a gente marca a alternativa. Aí eu tenho aqui, helps her parents in the afternoon. In the evening, she studies. S de novo. Nesse caso, como é um Y precedido de consoante, eu vou colocar um I. Gente, que difícil isso aqui. I é S. Pronto. Studies English at a school. Novamente, she loves ice cream. Então, o tempo todo eu estava falando sobre a Sofia. Portanto, todos os verbos vão ter S no final. E aí, vou ter aqui, ó. Goes, helps, studies e loves. Pronto, tá aqui. A próxima é... Também estou falando sobre a Sofia. Sofia eats ice cream. Então, vou só fazer um risquinho aqui, porque esse S meu aqui não vai dar muito certo. Sophia eats an ice cream every day. And on the weekend, she eats barbecue. Agora eu falo, ó. Pela tradução, dá pra ver aqui, ó. Her brothers, que são os irmãos dela, esses não gostam. Então, aqui eu vou deixar em branco, porque esse não tem S no final. Don't like to study, but they help their parents too. They, aí, novamente, não estou falando de terceira pessoa do singular, então não tem S aqui. They, então vou deixar em branco. They want to open a small restaurant because they like to work with food. Sofia, ó, eu falando de novo da Sofia, então eu vou ter um S no final do verbo. Sofia likes science and she wants to be a doctor. Então, tá aqui. Então, o que eu vou ter S? O risquinho que eu coloquei, então é onde vai ter S. Então, eu vou ter S no verbo eat, no verbo eat, né? Eat. Depois, eu vou ter like, sem S. Depois, want, sem S. E likes, com S também. Muito bem. Aqui no finalzinho, nesse terceiro texto, eu tenho aqui, ó, Sophia's father. Então, eu já tô falando, ó, que eu já tô começando a falar sobre o pai da Sofia. Vamos lá, tô falando sobre ele. Ainda tá dentro da terceira pessoa do singular. Então, eu tenho aqui. Mas olha aqui, ó, pra frente. Sofia, de novo. Então, isso aqui significa que tem S. Então, eu vou fazer um risquinho aqui, porque esse negócio de escrever S aqui não tá dando muito certo, não. Aí, eu vou colocar um risquinho aqui. Então, esse tem S no final. Sophia tells her father. Aí ele fala, but they não é terceira pessoa do singular. Então, vou deixar em branco porque não tem S. Aí depois eu tenho she, então she wants. Então, eu tenho S no final do verbo. Vou colocar aqui um risquinho. But she works. É mais um Szinho no final do verbo. Então, vamos lá, vamos conferir agora. Aqui eu tenho o verbo tell, tem S, então tells, believe, wants e works. Pronto. Então, a diferença é, na afirmativa, que é tudo que a gente viu aqui, só tinha uma parte aqui só tinha um verbo que estava na negativa, mas todos os verbos na afirmativa do presente, se for terceira pessoa do singular, vai ter S. Se não for,
não tem S. Basicamente era isso que você tinha que trabalhar. E outra coisa, eu senti, principalmente nos textos, eu senti que muita gente errou essas questões. Por quê? Porque não prestou atenção na tradução. Então, eu vou te dar um toque. Sempre quando eu colocar alguma atividade com um texto, pode ser um texto grande ou um texto pequeno, sempre vai ter tradução. Então, pela tradução, você consegue sacar muita coisa. Então, é só o tempo de você, ao invés de você se assustar porque você está vendo um texto em inglês, você vai lá na tradução. É o tempo de você ler a tradução, observar bem a tradução, que você vai conseguir saber o que está dizendo no texto. Tá? Então, eu vou deixar a tradução sempre para te dar um norte, para te dar um apoio. Beleza? Então, são essas as atividades que vocês fizeram no segundo bimestre. Rapidinho a gente corrigiu. Não se esqueça, nós estamos no outubro rosa, todos os slides são de tons de rosa. Então, cuide aí de quem você ama, cuide da mulher que você ama, da guerreira que cuida de você. Então, é importante. Dá um toque aí nas suas mães, nas irmãs, nas avós, enfim. Então, é isso, pessoal. Próxima semana tem mais, hein? Beijão!